Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa de autoconhecimento nosso, né? E eu aqui, Marco Reis, com a linda Fê Passini. Obrigada pelo link. A gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é o medo, né? Os medos que ficam aí, às vezes é inconsciente, às vezes é consciente, mas o fato é que geralmente ele é a raiz de quase todos os problemas, né, Mar? Sim, quase todos os problemas. E para o buscador é importante perceber isso daí, porque a educação que a gente recebe muitas vezes trata a gente com muito desequilíbrio. O que você quer dizer com isso, Marco? É assim, existe o bom senso da pessoa perceber que ela não pode enfiar a mão no fogo porque ela vai queimar a mão, né? O que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas com boas intenções ou confusão, né, da cabeça, começam uma educação querendo tocar o terror na pessoa, na criança ou no parceiro, enfim, como se não houvesse uma inteligência aí que pudesse perceber, ter equilíbrio, ser razoável, quer dizer, assusta para poder educar, né? E por isso que é difícil, às vezes, você discernir o que é medo e o que não é. Uma coisa é precaução. Você tem que ter precaução, discernimento, como o Má falou, para entender. Bom, não vou enfiar a mão dentro da boca de uma cobra, não vou enfiar o dedo na tomada. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar apavorando a pessoinha lá, o indivíduo desde criancinha, né? Que, cuidado com as pessoas porque elas são más, cuidado com a chuva, cuidado com a gripe, cuidado com não sei o quê. E o indivíduo aí vai crescendo cheio de coisas, né? Cheio de pavor. E o que o medo faz? O medo encolhe, né, Má? Do ponto de vista energético, como se você estivesse enfiando numa caixinha fechada, apertada, desconfortável. Você está enfiando isso para dentro como se fosse uma coisa muito boa, mas é uma estupidez. Você não é um pamonha aí que não sabe que andar na rua você precisa até ficar ciente de você, estar presente ali e tal, tomar certos cuidados normais. Agora, ficar, todo cheio de paranauê para andar, o mundo é horrível, as pessoas são horrorosas, isso daí, do ponto de vista energético, é péssimo, acaba com você, acaba até com o gosto de viver, não é, Fê? Com certeza. O medo nos deixa na inconsciência. Né? A gente, ao passo que assim, a gente fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento, prestando atenção na nossa energia, no nosso agora, ficando presente, isso já é um cuidado. Então, só que as pessoas aprendem, Má? As pessoas aprendem a olhar para o problema e não para coisa boa. Aprendem a investir na doença e não na saúde. Então, com esse medo rodando por trás, você aprende a ser o quê? O prevenido. Só que isso a gente vai falar mais pra frente. Né? O importante é só dar um geral aqui para vocês entenderem. Você aprende a ficar com medo, e você fica com medo e você aprende a ficar prevenido com tudo. Então, você fica se cercando de um monte de coisas paranauê, como o disse. Precauções, né? Achando que é muito inteligente isso que você está fazendo. Gasta uma baita de uma energia tentando evitar que o mal aconteça, que o pior aconteça, né? E aí tem a parte energética que está te acompanhando, que é um bando de medroso, inseguro, que fica te aterrorizando, cuidado com o ladrão, cuidado com a gripe, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E você vai ficando aí cada vez mais apavorado. Por isso que muitas vezes, como a gente sabe que tem muitas consequências que a gente vai detalhando ao longo dos programas, né? Nós aqui e os nossos amigos, né? Nossos professores do astral, por isso que muitas vezes uma pessoa que é um buscador começa a desconectar de televisão, de certas coisas, começa a escolher o que põe para dentro, começa a não mais ficar bobão, né? Recebendo um monte de informação sem selecionar o que quer deixar entrar e o que não quer deixar entrar.
porque ele sabe que tem consequências. Não é só uma coisa, uma ideiazinha da cabeça, eu quero viver no mundo colorido e cor-de-rosa. Não, não é isso. Se trata de uma consequência que vai para dentro. Porque quando você vive desse jeito que a Fê está falando, que a gente está falando aqui, é como se você dissesse para a vida que viver é perigoso. Ué. Você está dando atenção para aquilo que você não quer que aconteça na sua vida, né? Isso. Então você está enfiando uma mensagem para dentro que, assim, é muito perigoso estar aqui. As pessoas não são confiáveis. Você é o quê? Um javali? Não, você é uma pessoa. Então, na verdade, quando você faz isso, você está falando para você mesmo que você também não é confiável. Exatamente. Você é uma pessoa. E se você aprende que as pessoas não são confiáveis, logo você também não é confiável para a vida. E se você que faz isso com você e vê assim o mundo, logo nada é confiável. Então, energeticamente, né, as consequências, as relações, as coisas que começam a se espalhar na sua vida têm ligação direta com esse seu condicionamento, que é um condicionamento, não é uma educação, que pegou e te tratou feito um burro. Você medo, como se você não pudesse ser razoável e viver uma vida equilibrada, né, no sentido de você se preservar, né? Fazer coisas que te deixam no equilíbrio. Exatamente. Sem precisar desse medo todo para viver. E o nosso sistema aqui, esse sistema que a gente vive, né? Bota muitas crenças na nossa cabeça de fragilidade. Né? Uhum. E o que acontece? Quanto mais frágil a gente se sente, mais medo a gente tem. Uhum. E a gente vai esquecendo que a gente tem um poder gigantesco dentro de nós, uma força, né, absurda, que alguns falam que até comparado com uma usina, né? Muita gente tanta fala. Energia que a gente tem, que a gente tem esse poderzão e a gente é capaz de até se autocurar. Existem pessoas, existem relatos, livros contando de pessoas que se curaram de doenças gravíssimas, né? Que para a medicina aqui convencional, da matéria aqui, não são incuráveis essas doenças. Não tem nem explicação, né? Exatamente. E a pessoa, ao se voltar para ela e fazer esse trabalho todo com ela conseguiu se curar. Antigamente, esse tipo de relato que a Fê está falando ficava muito nos livros e tal, era uma coisa muito... Agora, se fizer um Google, né? Tem um monte de caso, né? Que se fizer vai no seu buscador preferido, não quero fazer propaganda, quase falei. Mas você pode procurar aí vídeos assim a rodo, né? De casos que não são explicados pela medicina. Exatamente. Né? Aí você vai falar assim, é uma exceção. Não, se você está falando isso aí, você quer se enganar, o problema é seu, a gente não se engana mais. Pessoas que começaram a meditar, a cuidar da energia, a cultivar o agora, não ficar voando nem lá na frente, nem lá para trás, né? Fizeram todo esse trabalho com elas mesmas, olhando as emoções, tratando, né? Entraram nesse processo e, como o próprio Kalunga diz, este processo de autoconhecimento, cuidar da espiritualidade, da sua natureza, ele acaba gerando cura para muitas áreas da sua vida. É uma consequência, todas, na verdade. E vai sendo num processo. Então, vem tudo junto. Né? Conforme você vai trabalhando, essas coisas também vão sendo curadas, as suas sombras vão sendo curadas também. Então vem o perdão, vem o amor, vem o respeito por todos os seres, vem o respeito principalmente por você. A realização profissional. A realização pessoal, profissional, vem a espiritual também, né? Você tem uns momentos de alegria que assim, não precisam de um motivo. Você simplesmente acorda e fala, gente, como o mundo é maravilhoso. Você começa a enxergar tudo e todos de uma maneira diferente. Muito diferente, né? Mas para isso tem que tirar esses medos. Porque essas pessoas que fazem isso que a Fê falou, você acha que elas fazem o que com elas? Continua com esses condicionamentos, com essa educação aí, tomando o espaço dentro dela para se autocurar? Não tem, uma coisa não cabe com a outra.
né? É um processo que elas atravessam e você pode procurar muitos vídeos na internet das pessoas falando o que elas fizeram com elas. Então elas saíram disso que vocês acham que é educação, que é comum, que é normal, que é inteligente, quando na verdade é uma grande estupidez. Você está se apertando como um ser sensível e dizendo que viver aqui é uma coisa horrorosa, né? E a consequência vem. Nós temos o poder que a Fê falou. Então, para você fazer isso como um buscador espiritual, um buscador integral, que é o nosso caso aqui, você precisa trabalhar esses medos e tirar isso da sua vida, né? Certo? Em vez de ficar prevenindo que o pior aconteça, invista na sua felicidade. Né? Que às vezes a gente fala assim, mas é só isso? Só que a gente acha que não pode ser só isso, né? Nossa cabeça adora fazer isso. Mas é simples assim? Simples assim. Invista no bem, no melhor, que o melhor vem. Gente, foi um ótimo programa. É sempre uma coisa maravilhosa estar aqui com a minha Fê, né? Minha parceira. Não tenho nem palavras. Até o próximo programa. E um lindo dia para vocês. Tchau, tchau.